5 pilares de superação à Covid-19. Como microbiologista clínico e profissional que atua na área de diagnóstico laboratorial, principalmente na área de doenças infecciosas, eu me vejo bastante preocupado com a situação, não só na nossa região, mas no mundo. Esse é um convite para discutirmos alguns aspectos importantes desse enfrentamento. Para melhor enfrentamento ao coronavírus, podemos dividir uma estratégia em 5 pilares fundamentais. Os 5 pilares são diminuição da exposição, medidas de higiene, fortalecimento da imunidade, diagnóstico, tratamento. Diminuição de exposição. Com reflexo às medidas públicas adotadas em nosso estado, esse pilar já está sendo desenvolvido ativamente. Por quê? As aglomerações de pessoas estão sendo restringidas ao máximo. Isso é fundamental para a gente tentar minimizar a disseminação do vírus. Veja bem, eu estou falando minimizar. A gente não vai conseguir impedir essa disseminação. O importante agora é que possamos ficar o máximo possível do tempo dentro das nossas casas, evitando locais em que haja uma aglomeração de pessoas. É muito importante lembrar que nesse atual momento não existe mais a questão geográfica. No início, no começo do ano, se falava muito em pessoas que estavam vindo da China ou de países europeus. A partir do momento que a Organização Mundial de Saúde assume que trata-se de uma pandemia, essa questão geográfica ela praticamente deixa de existir. Por quê? Porque o vírus está circulando no mundo todo, inclusive na nossa região. Medidas de higiene. É importante lembrar que o vírus, devido às suas características, ele é completamente destruído quando você lava as mãos com água e sabão. A estrutura externa do vírus, que a gente chama de envelope, é formada por gorduras. A partir do momento que você lava a mão com sabão, sabonete, detergente, você destrói essa estrutura do vírus. A partir do momento que você destrói a estrutura externa do vírus, esse envelope, ele não consegue mais causar infecções. Imagine a situação que você está levando uma correspondência ao correio e o envelope externo, o qual está o endereço do destinatário, é destruído. O conteúdo dessa informação que está dentro do envelope, ele certamente não vai chegar ao destinatário final. Com o vírus acontece exatamente a mesma coisa. A estrutura externa do envelope do vírus é necessária para se ligar aos locais onde esse vírus vai causar infecção. A partir do momento que destruímos, com medidas simples, lavagem de mãos, você retira completamente a efetividade desse vírus. Ou seja, ele vai ser destruído pelo nosso sistema imune. Fortalecimento da imunidade. Nosso sistema imune, 80% da sua atuação está baseado no intestino. No nosso intestino, temos as células de resposta imune e também as bactérias intestinais, que são importantes agentes moduladores da nossa imunidade. E o que podemos fazer para ter um intestino mais saudável? A base é alimentação. Uma alimentação rica em agentes como fitoquímicos. E eu posso dar o exemplo do gengibre, da cúrcuma, que são produtos tradicionais aqui em nossa região. Também existem substâncias chamadas prebióticos. Os prebióticos são aqueles alimentos para as bactérias boas do nosso intestino. E basicamente são os vegetais que funcionam com essa característica de nutrir as bactérias boas que estão dentro do nosso corpo. E falando em bactérias, não podemos deixar de citar os probióticos, que estão presentes principalmente em alimentos fermentados. Um outro alimento também bastante comum em nossa região, que é o caso do chucrute. Essas bactérias atuam defendendo o nosso organismo naquilo que chamamos de imunidade inata. Além disso, a prática de exercícios físicos regulares, uma boa noite de sono e
na medida do possível, minimizar o estresse, também são importantes fatores que farão com que o nosso exército de defesa, que é a nossa imunidade, esteja muito mais bem preparado para o enfrentamento a esse vírus e a outros micro-organismos, os quais estamos o tempo todo sujeitos a entrar em contato. Diagnóstico. Quanto mais precoce conseguimos detectar a presença desse vírus, podemos, além de tratar e monitorar de forma mais efetiva esse paciente, também minimizar a possibilidade de transmissão desse micro-organismo. É muito importante salientar que não procurem os laboratórios de análises clínicas sem uma prescrição médica. Caso haja a indicação, através de um médico, contacte o laboratório de sua preferência para que seja realizada a coleta domiciliar. Dessa forma, conseguimos evitar que essas pessoas que têm sintomas compatíveis com a doença causada pelo coronavírus possam procurar os laboratórios e, assim, servindo de fonte de transmissão desse vírus. Por isso, ligue para o serviço de saúde, peça informações, procure o seu médico e, caso necessário, ligue para o laboratório ou para o Serviço Público da Saúde para orientar qual a melhor maneira possível de realizar a coleta desses exames na sua casa. Tratamento. Caso você realmente esteja infectado pelo coronavírus, a possibilidade de que algo mais grave aconteça é muito pequena. Precisamos lembrar daquelas pessoas que têm o maior risco de agravamento no caso dessa infecção. No caso, idosos, pessoas com doenças crônicas, principalmente respiratórias, cardíacas e diabéticos. Esses pacientes necessitam um cuidado especial. Porque, além do tratamento, é fundamental que, nesses casos, seja minimizado ao máximo o contato com outras pessoas. Porque agora estamos falando de pessoas com diagnóstico confirmado. Na maioria das vezes, e seguindo orientações médicas, você vai poder seguir em casa normalmente, sem maiores dificuldades. A partir do momento que a gente possa restringir o contato com outras pessoas, é só questão de tempo para que o seu organismo se recupere e você volte a ter uma vida normal. Lembrando que o coronavírus é um vírus que já está descrito há muito tempo. Na verdade, desde a década de 60, já causou outros surtos, não tão graves como esse, mas é uma infecção branda, muito parecida com uma gripe comum. A mortalidade que está sendo comentada, em torno de 2 a 3%, é da população em geral. Então isso significa que muitas pessoas que entram em contato com o coronavírus vão desenvolver sintomas brandos de uma gripe, que será autolimitada. Ou seja, você em casa, minimizando o contato com outras pessoas, com hidratação adequada, em poucos dias vai se recuperar plenamente. Gostaríamos de ficar à disposição da população para que possamos discutir e tirar eventuais dúvidas que surjam ou que possam surgir a respeito do coronavírus. A Universidade Regional de Blumenau, uma entidade pública por natureza, está aqui para prestar mais esse serviço à população